Bom dia, senhores. Sou a primeira tenente Raquel, da FAB, atualmente cursando mestrado no ITA. Esse trabalho foi feito com os professores, o professor Willer, o professor Christopher, e trata sobre processos internacionais e processos da Força Aérea Brasileira, da FAB, para definição de requisitos para sistemas espaciais. No trabalho, eu vou estar apresentando uma introdução, os documentos DCA 400-6, a MD 4001, eu vou estar apresentando o que são os documentos ao longo da apresentação, e processos internacionais de gerir sistemas, gerir requisitos, e por fim, conclusão. Sistemas espaciais hoje permitem a execução de diversas missões, por exemplo, localização, navegação, comunicação, meteorologia, e também são extremamente importantes para a defesa nacional. No âmbito de defesa, a Força Aérea é responsável pelo desenvolvimento de sistemas espaciais. E mostrando a importância desses sistemas no âmbito da Força Aérea e também para efeito civil dual, o Manual do Comando Aeronáutico do Exército 3 prevê que todos os projetos de sistemas espaciais são classificados com o nível 1, que é o nível mais alto de importância. E para a implementação desses projetos a curto e longo prazo, a FAB publicou o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, o PES. O PES prevê 6 programas para satélites em órbita baixa, órbita LEO, e 3 satélites estacionários. Prevê também que sejam elaboradas arquiteturas de satélites e a classificação do pessoal da FAB para que no processo de especificação, desenvolvimento, operação, fabricação e suporte dos sistemas. Mas sistemas espaciais possuem alta complexidade agregada, e uma metodologia como engenharia de sistemas torna-se crucial para alcançar o sucesso. Nesse trabalho, a gente vai estar focando na parte de requisitos, transformando o que seria a transformação de necessidades e objetivos dos interessados em um conjunto bem estruturado e formal de requisitos. E para tal, a gente precisa de processo. O PES, por sua vez, prevê que os processos de ciclo de vida de sistemas espaciais devem seguir necessariamente a DCA 400-6, quando apropriado, e processos usados por outros países na definição e desenvolvimento de missões de sistemas espaciais. A DCA 400-6 é uma diretriz do Comando Aeronáutico que trata sobre o ciclo de vida de sistemas e materiais da aeronáutica. Os processos de outros países, por sua vez, o PES não identifica quais seriam. Então, aí entra o objetivo desse trabalho, fazer uma survey, um levantamento de processos de engenharia de sistemas focado na definição de requisitos. E aqui eu vou estar apresentando rapidamente o Manual do Ministério da Defesa Brasileiro, não internacional, mas é extremamente aplicado no nosso contexto, que é o MD 40M01. O INCOSE Handbook, INCOSE International Council in System Engineering, que por sua vez é baseado na norma ISO IEC 3E 15288. Apresentando também o Handbook da NASA de Engenharia de Sistemas e a norma internacional ECSS e EST10C. Passando para a DCA 400-6, a fase de definição de requisitos é feita nas primeiras 3 fases previstas nessa diretriz, na fase de concepção, de viabilidade e definição. A fase de concepção prevê que sejam identificadas as necessidades operacionais e sejam elaboradas as necessidades operacionais e essas sendo consolidadas no documento chamado NOP, que é necessidade operacional, dando início assim ao ciclo de vida. A NOP, por sua vez, é avaliada e transformada em requisitos operacionais no documento chamado ROP. Requisitos operacionais são requisitos de alto nível e descrevem o desempenho desejado para o sistema. Mais recentemente, o EMAER, o Estado-Maior da Aeronáutica, publicou o Manual do Comando Aeronáutico 16-9, que trata como deve ser desenvolvido a ROP, apresentando os principais conceitos para guiar o levantamento e definição de requisitos, a estrutura que o documento deve apresentar, e que os nossos requisitos operacionais são basicamente a transformação das necessidades operacionais por meio de uma linguagem de direito de sistema. Mas a transformação não é abordada. A fase de viabilidade, por sua vez, da DCA 400-6, prevê que as alternativas levantadas sejam avaliadas, e na fase de definição, os requisitos operacionais são transformados em requisitos de sistemas. Na DCA, ela é chamada de Requisitos Técnicos Logísticos Industriais, RTLI. E a fase de definição, por sua vez, termina quando o contrato é assinado com alguma entidade para fornecer o sistema.
Falando agora do MD 40M01, ele é o Manual de Boas Práticas do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa, que inclui sistemas espaciais. Na primeira fase, que seria a fase de concepção, é onde então os requisitos são definidos, temos o estudo de viabilidade, a definição de uma solução e os contratos são previstos. E a entrada desses processos são justamente as necessidades operacionais e requisitos operacionais. Então esse manual, ele já parte do princípio que a gente já tem a NOP e a ROP pré-estabelecida numa pré-fase de concepção, não abordada durante o manual. E ele fala também que o processo técnico de definição de requisitos de sistemas e os requisitos dos interessados devem seguir necessariamente a ISO 13015-188 ou o Handbook de Direito de Sistemas da NASA. Passando então agora a abordar os processos internacionais. Inicialmente temos então o Handbook do INCOSE e o ISO 13015-288, que trata com 4 grandes processos. Nesse trabalho a gente estuda o processo técnico, mais especificamente os 3 primeiros processos, que seriam o de análise de missão, o processo de definição das necessidades e requisitos dos interessados e o processo de definição de requisitos de sistemas. No processo de análise de missão, a gente tem as atividades propostas, como apresentado, que vão levar a que a gente consiga definir o domínio do problema, identificar os principais interessados, identificar as condições ambientais e as restrições do domínio da solução, desenvolver os conceitos preliminares do ciclo de vida e desenvolver requisitos ao nível de organização e os critérios de validação. No subprocesso de definição de requisitos e necessidades de interessados, a gente também tem as atividades propostas, que nos permitem, por sua vez, fazer o levantamento e análise da necessidade dos interessados e, principalmente, transformar essa necessidade num conjunto de requisitos de interessados. No subprocesso de definição de requisitos de sistemas, temos principalmente a transformação de requisitos interessados levantados no subprocesso anterior, transformado em requisitos de sistemas, ocorrendo a definição, a análise e gerenciamento dos mesmos. Passando agora para o Handbook da NASA, ela separa, por sua vez, em 3 grandes processos. O trabalho foca principalmente no processo de definição de requisitos, tendo então 2 processos a serem abordados. O primeiro, então, é o processo de definição das expectativas dos interessados. Aqui ele não chama mais de necessidade, ele chama, por sua vez, de expectativas. E essas atividades levam principalmente à identificação dos interessados e das expectativas previstas, e o desenvolvimento de cenários e do conceito operacional, que a gente chama de CONOPS. No processo de definição de requisitos técnicos, a gente consegue principalmente fazer análise do problema, definindo o problema previsto, e transformação daquelas expectativas identificadas anteriormente num conjunto completo e validado de requisitos técnicos, ou como alguns chamam, requisitos de sistemas. A norma internacional ECSS-ST10C tem por objetivo a especificação de requisitos implementando justamente o direito de sistema para sistemas espaciais. Entre as fases previstas, o trabalho é desenvolvido justamente na fase 0, a fase A e a fase B. E para que a gente consiga alcançar os objetivos dessas fases, ele propõe que alguns processos de gerir de requisitos sejam abordados. O primeiro deles, que é a especificação de requisitos técnicos, ele estabelece os requisitos técnicos, os requisitos do sistema, e estabelece também a árvore de especificação. No processo de consolidação de requisitos, a gente tem a consolidação desses requisitos, identificando qualquer problema associado a ele, como ambiguidade, contrariedade entre eles, e consolidando, então, por fim, esses requisitos no documento chamado TS, que é o de especificação de requisitos técnicos. Chegando, então, à nossa conclusão, nós temos que foi apresentado a DCA 400-6,
em que as fases do ciclo de vida, né, elas são implementadas para todos os tipos de sistemas, dependente do tamanho e complexidade desses sistemas. E ela apresenta a atividade de forma macro, mas não como essas atividades devem ser desenvolvidas. No manual o MD 40M01, a grande desvantagem dele é que ele normalmente não aborda como as necessidades e requisitos operacionais devem ser levantados e definidos. Essas atividades são essenciais para o sucesso da missão e do projeto, que é quando justamente os objetivos, né, desejados para o sistema são levantados e bem especificados. A ISO IEC 3E, por sua vez, ela apresenta aqueles processos de forma macro, e o Encode Handbook é onde esses processos são melhores detalhados, com as entradas, atividades e saídas necessárias para executar os processos. Apresentado também o Handbook da NASA, com os principais conceitos e técnicas previstas para os projetos da NASA, de todos os tamanhos. E, por fim, o SSS ST10C, que apresenta as atividades que a equipe de engenharia de sistemas deve executar para que seja possível falar que o processo realmente tenha compliance com a norma. Trabalhos futuros previstos seriam uma comparação mais detalhada entre esses processos, né, identificar as semelhanças e as divergências, as discrepâncias, perdão, entre os processos. Verificar se realmente o processo estabelecido na DCA 400-6 seria bem aplicado, né, seria adequado para sistemas complexos espaciais também. E verificar o quanto a DCA está condizente, né, com essas normas internacionais previstas. Eu agradeço a presença dos senhores e fico à disposição para tirar dúvidas.